Paz de Jesus, meus irmãos, muito bom estarmos novamente aqui num episódio do AmiCast, né? E hoje nós estamos aqui com o Rafael Madeira, Rafael com PH, para vocês terem o estilo do homem aqui, né? E hoje nós vamos falar sobre sacerdócio, música, adoração, louvor, artista cristão, que isso? Hoje vamos falar bastante aqui sobre esta parte tão importante dentro da liturgia, né, do culto evangélico e as heranças, de onde herdamos tudo isso. Vai ser um bate-papo muito interessante. Mas antes eu quero deixar um recado aqui para que você sempre nos acompanhe nas redes sociais, aí por meio do Instagram. No Instagram você nos encontra ali no AD, Luz das Nações, e no AME, Luz das Nações, né? Bota ali, procura aí no Instagram, nos siga e acompanhe toda a nossa programação, tudo o que acontece aqui na AME, que fica aqui em Sapucaia do Sul, aqui na rua Everes Augusto Figueiredo dos Santos, número 92, no bairro Vargas, loteamento Bela Vista. E se você ainda não inscreveu-se no canal, faça isso agora, ative o sininho e nos acompanhe aí toda a programação. Certamente você vai ser muito edificado, tem ministrações, os nossos projetos missionários das nações, o atendimento das crianças nos orfanatos da África e tudo o que você precisa saber sobre a nossa linha missional aqui na AME Luz das Nações, aqui em Sapucaia do Sul. Então, depois vai ficar o link aí para que você faça já o seu carnê também, né? O pessoal vai botar aí depois na legenda, né? Para que você, como é que eu faço para adotar uma criança, né? Para ajudar na manutenção de um orfanato, lá na África principalmente, né? Nos países africanos onde nós estamos inseridos fisicamente, né? Agora também na Índia, também no Nepal. É muito importante que você fique por dentro disso. Como que você faz, né? Assina aí, contrata um carnezinho nosso, R$30 por mês. Durante um ano, você vai estar nos ajudando a fazer missão, espalhando a palavra e ajudando a atender os mais vulneráveis. Certo, meus irmãos? Rafael Madeira, Rafael com PH. Essa eu nunca tinha visto. Olha, que igual Tudo farmácia, bem? nome antigo. Tudo bem, Padilha, obrigado pelo convite. É um prazer estar aí. A gente já pensa meio parecido, vai ser legal bater esse papo aí, falar um pouco de música, de adoração. Legal. A primeira ideia era até nós trazer o Felipe junto, né? Mas o Felipe ficou atrapalhado com a questão do trabalho. E os horários não bateram. Não bateram, então a gente vai aproveitar contigo esse momento e já começar falando por aí. Rafael, quanto tempo tu tem de convertido, irmão? Cara, deixa eu ver. Tu entrou no processo de conversão? Já que a gente entende que a santificação é progressiva. Que eu aceitei Jesus com 11 anos. Família do meu avô, né? Era toda de origem batista. Quantos anos está agora? 41. Batista de missão? Batista de origem sueca, na Igreja Batista Betel, né? Sim. Então, meu avô, por parte de pai, quando os missionários suecos chegaram aqui no Rio Grande do Sul, construíram as primeiras igrejas ali. Meu avô, ele era mestre de obra de construção civil, e a Betel de Esteio ali, ele ajudou a construir. Meu avô foi um dos fundadores ali, junto com os missionários suecos. Aí eu acho que as igrejas mais antigas batistas que nós temos aqui na região de Porto Alegre, a Betel de Porto Alegre vai estar com 99 anos. A Betel de Esteio deve estar com mais de 65. Aqui no Rio Grande do Sul, então, a Batista, ela chega antes da Assembleia de Deus? Chega, eu acho que chega. Aqui no Sul, né? Acho que chega no... não me lembro, tu pode falar melhor que, mas é 1907 ou 1912, aquela parada toda do Gunnar-Ving lá e tudo. Eu tive na Suécia, tive na igreja lá, da onde vieram eles, né, Batista Filadélfia lá, conheci a igreja lá, e tem uma Assembleia de Deus na Suécia também, bem antiga, também na cidade de Örebro, onde eu tenho um amigo de infância. Que hoje é a Assembleia de Deus lá. Hoje é a Assembleia de Deus, mas a Batista Filadélfia ainda tem lá. Então talvez eu entenda o movimento, porque quando eles vieram para o Brasil, eles não vieram com uma Assembleia de Deus, né? Eles vieram com outro nome. E aí depois aqui se estabelece a Assembleia de Deus, então ela devolve a Assembleia de Deus, talvez tenha sido esse movimento. Que na verdade o movimento da Assembleia de Deus, pelo que eu sei, pelos meus anos de assembleiano, foi aquele movimento todo lá do Belém do Pará, toda aquela história lá. E aí o que acontece? O meu avô, por parte de pai, ele era batistão, assim, então... Reformado? A Igreja Batista... não, a sueca não é reformada. Não é reformada. A Interact não é... E aí o que acontece? Só que é muito estranho, eu tive um choque cultural. Quando eu cheguei lá na Suécia, lá, eu tinha vivido... A igreja lá é totalmente diferente do que eu vivi aqui, né? Sim, eu acredito. Muito diferente, assim, do que...
E aí o que acontece? São 30 anos, 11 anos eu me aceitei Jesus, me batizei com 13 e comecei a tocar com 12. Então são 30 anos de aceitar Jesus, vai fazer 29 anos sendo músico já. Tá, mas daí tu já tinha noção da música, assim, o instinto? Tchê, o que acontece? Meu avô, por parte de pai, ele tocava um monte de instrumento. Era multi-instrumentista, assim. E aí o que acontece? Logo que eu cheguei na igreja, eu não aceitei Jesus de primeiro, aceitei a música, entendeu? Porque menino, 11 anos de idade, meus primos tudo tocavam. Mas é isso, aí eu comecei, eu me lembro que eu vim visitar a família do meu pai no final de semana, e os meus primos tocavam violão, guitarra, tinha toda essa coisa. Eu fui na igreja, tinha um órgão lá, e o que acontece? Comecei a tocar e comecei a vir todo final de semana e estou até hoje. Sabe que tem uma história assim legal, o meu compadre, Alexandre Antunes, ele é uma figuraça, cara. Quando eu conheci ele, eu já estava no campo missionário aqui no Rio Grande do Sul, a gente estava trabalhando com plantação de igreja já e tal. E aí ele veio para a igreja, porque a mãe dele era evangélica, e era da mesma congregação que a gente estava, da mesma missão, e ela insistia que a gente visitasse ela para que ele viesse para a igreja. Só que ele não estava por Jesus, entendeu? Não estava. Porque ele era do rock and roll, entendeu? Usava camisa xadrez, calça larga, aquelas calças grunge na época, que era Guns N' Roses, era aqueles caras tudo doido, né? Engraçado, cada gênero tem o seu estilo de vida ali. Né? Aí, cara, ele começou a vir porque nós demos a oportunidade para ele tocar na igreja. Então ele tocava a guitarra dele lá, uma tonante e um overdrive de pedal numa caixa Fran, que é o que a gente tinha na igreja. Eu conheci um monte de gente assim. Então era só o Swift ali do overdrive, né, para poder dar uma distorçãozinha. Eu acho que hoje, com toda a estrutura que a gente tem, não deve ser diferente, entendeu? Só que hoje anda mais camuflado, mas naquela época era muito na cara, assim, né? E aí o que acontece? Eu me apaixonei pela música, fui ficando, aí eu acredito que nem tu falou, né, conversão é progressiva, né? Fui ter noção mesmo de onde é que eu estava entrando alguns anos depois. Porque já estava comprometido. Depois que eu já estava até batizado. Já tinha assinado o contrato, entendeu? É isso, cara. Pô, daí tu começou a tocar e foi te profissionalizar? O que acontece? Eu toquei guitarra e violão por muito tempo. E aí, depois eu estudei no Conservatório da Este aqui, os luteranos. Não cheguei a me formar, mas fiquei um bom tempo ali estudando. Ali eu fiz piano. E eu servi a Força Aérea Brasileira, né? Fiquei 3 anos lá. Aí o que acontece? Depois que tu passa aquele primeiro período de 11 meses, que é o recrutamento, né? Tu tem o primeiro engajamento, que eles chamam. Que tu pode ficar mais 2 anos. Aí depois tu tem o segundo engajamento, que tu pode ficar mais 2 anos. O total, tu consegue ficar 5 anos. Eu fiquei 3. Eu fiquei os 11 meses do recrutamento. E o primeiro? E aí os próximos 2 anos eu consegui ficar. Então fechou quase 2 anos e 11 meses. Quase 3 anos. E aí, depois que tu passa aquele período de recrutamento, que é aquele período de servir mesmo, né, que chama ali de servir a pátria, tu é destinado para uma função lá dentro. E eu fui para a banda. Aí, quando cheguei lá... Isso já tinha a ver com currículo, já, tipo isso? Na verdade, tu meio que, digamos assim, tu tinha que meio que fazer a tua história lá, entendeu? Durante esses 11 meses, tu poderia escolher, eu gosto de saúde, eu quero ser um enfermeiro soldado, eu vou pro ACO, que era o Hospital da Aeronáutica ali. Eu quero trabalhar com os aviões, então tu ia para o setor de avião. Eu gosto de ser polícia, então tu vai para a Polícia da Aeronáutica. Como eu vi que tinha banda ali, eu já, então, entendi. Aí eu me apresentei para o suboficial na época, eu falei que eu era músico, só que o engraçado é que tinham 3 requisitos para ir para a banda. Tu precisava tocar um instrumento de sopro, ou um instrumento de percussão, e já ter leitura de partitura. Eu não tinha nada de nenhum dos 3, porque eu era guitarrista, entendeu? Aí o que acontece? Eu me lembro que eu fiquei por um bom período, para a gente ver como a nossa história, assim, a gente tem que correr atrás, né? Não adianta. Eu soltava às 4 horas da tarde, ao invés de ir embora, eu passava na banda, pegava uma corneta, para quem não sabe o que é uma corneta, é igual um trompete, só que ela não tem um pistão. E eu pegava aquilo e ia para o meio do mato, e ficava lá. Até às 6 da tarde, cantando embocadura, soprando aquilo, e aquilo é alto para dedéu, para ser... Marcando o lábio. Marcando o lábio, aprendendo. Aí depois de 3 meses fazendo isso, eu fui fazer um teste. Aí o suboficial, toca sentido, toquei, toca descansar, os movimentos ali da tropa, né? E aí eu toquei e ele,
Ah, ok, tá apto para vir para a banda. Eu vou pra Olha banda. só, cara. Então foi a prática mesmo. Foi a prática. Ó, tu vê, então isso vale, e aí a gente já pode entrar num assunto interessante, cara, porque por mais que tu acredite que você tenha chamado pra música, Uhum. tu não vai desenvolver ele por osmose, Ah, não. vai desenvolver ele com prática, né? É verdade. Com busca de aperfeiçoamento. Apesar de que a gente estava falando antes, né, nos bastidores ali, que eu comparo muito a música com a questão de cozinhar, né? Todo mundo faz comida, mas nem todo mundo cozinha. Isso é bom? É uma diferença muito grande, assim, Uhum. que eu acho que o pessoal confunde muito, né? Esse nosso meio pentecostal ainda é um pouco mais ainda, né? Sim. Por causa que o que acontece? A pessoa, eu tenho um chamado, eu tenho uma vontade, aí Deus me chamou para fazer isso. Só que o que acontece? A pessoa, ela não tem arte nenhuma, porque para desenvolver aquilo ali, né? Às vezes tem mais a ver com o desejo do coração do que propriamente com o chamado de fato. Ou né? aconteceu, tua avó disse que tu canta bem. Isso, tem isso. Meu pai... Uma profecia que alguém fez, tu vai cantar para as nações. Então é sempre assim. Deus, é engraçado que Deus tem uma grande obra com todo mundo, né? Sim. Então, aí o que acontece? A pessoa tem uma vontade muito grande, só que ela nunca... E aí tem a questão de ego também, tem a questão... Claro. Porque a primeira coisa que um professor vai fazer vai ser quebrar teu ego. Exatamente. E o que acontece? Hoje pior ainda, né? Na minha época já era assim, mas hoje pior ainda. Hoje, como a gente tem um excesso de informação muito grande, hoje a gente não fica desorientado por não ter informação. Na minha época, a informação não chegava. Eu ali com 12, 14 anos, a informação não chegava. 12, 14 anos, de que ano era isso? 95, a informação ela não chegava. Poxa, e quando eu tive minha primeira experiência de fé, foi 89, chegava disco pra gente, o LP, o bolachão ainda, o long play, chegava pra gente de São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, chegava disco pra gente e demorava. Tinha só uma Luz de Vida aqui em Canoas, que nós entrava lá... E tinha som e louvores na rodoviária. E era muito caro, e aí eu ficava lá escutando aquilo e acontecesse para te ter acesso à cifra. Meu Deus do céu! Ainda tinha as revistinhas de cifra que a gente comprava na antiga, que não era Luz de Vida ainda, era um outro nome, que tinha no centro de Porto Alegre, onde é a CPAD hoje. E pior ainda, quando tu comprava a cifra e vinha errado. Errado, isso mesmo. E aí o que acontece? Na minha época não tinha informação. Hoje a gente tem a informação demais. Aí o que acontece? A pessoa ela fica entorpecida da informação e todo mundo quer pular etapas. E quando tu pula etapa, meu amigo, vai dar ruim lá na frente. Vai dar, certo. Entendeu? Eu gosto de dar um exemplo que é muito legal, né? Não sei, com certeza tu já deve ter assistido Chaves, né? Sim. Tem um episódio do Chaves que é muito engraçado, que eles vão fazer uma banda. Aí eles vão fazer uma banda, eu acho que todo mundo... Tem vários memes, inclusive, né, daquela cena. Aí eles vão tocar, aí daqui a pouco eu acho que a Chiquinha, não lembro quem, ela para tudo, tá muito horrível, está horrível. Aí ela pergunta, Chaves, o que tu tá tocando? Aí eu tô tocando Mamãe Eu Quero. E tu, o que tu tá tocando? Eu tô tocando Parabéns pra Você. Entendeu? Meu Deus. E isso é uma coisa que, o que acontece? Uma coisa que a gente percebe muito, assim, hoje. Tu sabia, Padilha, que 90% da música que faz sucesso mundialmente falando, não estou falando só música gospel, estou falando música em geral, 90% de toda a música que faz sucesso no mundo, ela é extremamente simples de ser executada. Só não bate aqui, cuidado. Entendeu? Ela é extremamente simples de ser executada. Vou repetir. Simples? 90% do repertório que faz sucesso mundialmente, estou falando do mundo, ela é extremamente simples de ser executada. Tu vê, cara, eu nunca pensei nisso. E por que quando a gente chega nas igrejas é um show de horror? Pois é. Aí eu vou voltar no Chaves. Porque o que acontece? Uma coisa que a gente não trabalha. O guitarrista, vou entrar naquilo que tu contou agora. Ele está na igreja ali, ele está tocando, hoje a gente tem worship, né? Está tocando o gênero worship ali. Só que ele gosta de Guns N' Roses. Então o que acontece? Ele estuda e está tocando ali... A influência dele é o metal lá. É o metal lá, é o que for. Ele está tocando ali aquela música e ele está colocando influências daquilo dentro ali do A Sarça Não Se Consumiu. É isso aí, eu vejo muito isso na internet. Aí o que acontece? O baixista, ele gosta, vamos lá,
sei lá, de pop, gosta de Bruno Mars. Aí vai meter um groove no baixo. Ele está metendo um groove num lugar que não é para meter. O batera, de repente, ele vai gostar de gospel shops. E às vezes ele está fazendo uma virada ali numa hora que não era para fazer, que tinha um solo do piano. Entendi. O pianista, geralmente, ele gosta jazz, bossa nova, ou se ele é mais dessa turma mais de agora, ele gosta mais de um lounge, de músicas com ambiências. Então ele está ali largando... E aí, os cantores é pior ainda. Porque o que acontece? As pessoas, elas não escutam música como um pesquisador. Elas escutam música como se fosse um fã. Então a pessoa ali, ela está ministrando louvor e ela está querendo copiar a Gabriela Rocha, ela está querendo copiar o André Valadão. Tu vê entonação de voz para isso, inclusive, respiração, tudo. Até a ministração. Até a entendeu? ministração. Querendo copiar quem está na... Só que o que acontece? Como ela não escutou a música como um pesquisador, ela não sabe. Nesse momento tinha uma entrada do baixo. Ah, mas tu sabe, deixa eu pegar um gancho aí. Isso vale para pregação também. Sim. Se tu observa, tu sabe por quem que o cara foi influenciado. Porque ele copia até a respiração do pregador, que ele é fã. Então, ele não está ouvindo como pesquisador. Ele está ouvindo como fã. Como fã. E aí, quando tu é fã, tu quer reproduzir. Tu quer assumir a identidade. E aí a gente tem uma salada de fruta no altar. O guitarrista escutou uma coisa, o baixista escutou outra, a gente está tocando. Por mais que escutaram a mesma música, cada um ouviu com o seu ouvido cultural. Isso, cada um. Aí eu vou voltar lá pro início. Todo mundo faz comida, mas nem todo mundo cozinha. Aí o que acontece? Os caras estão jogando ingredientes que não se combinam. A comida vai ficar ruim. Uma vez eu fiz uma pergunta para o Leonardo Gonçalves, um festival que teve em Canela. Nós estávamos ali no Laje de Pedra. E aí surgiu a oportunidade de eu falar, eu fiz uma pergunta logo para o Leonardo Gonçalves. Na época ele era um pouco crente ainda na época. E aí eu perguntei para ele, Leonardo, meu irmão, me diga uma coisa, qual é a dificuldade, cara, que tem de se compor música no Brasil, evangélica no Brasil? Porque eu percebo que a maioria das músicas que vocês cantam, que vocês reproduzem, até nem era o caso dele, tanto, mas falando no geral, qual é a dificuldade de se compor? Falta inspiração, falta o quê? Porque tudo é copiado. Tudo é copiado. Na verdade, o que ele respondeu? Ele disse que eu estava viajando. Ele disse que não tem nada demais copiar e fazer sua versão, porque a inspiração... Se tu faz uma versão de uma música americana, por exemplo, é a inspiração tua que tu está tendo para fazer a versão. Eu discordo dele, né? Não, eu discordo também, porque na verdade o que acontece? Entre Leonardo Gonçalves e Dr. Ronquinoli, eu fico com o Ronquinoli. Claro, eu não quero nem ouvir a versão do Leonardo. O Ronquinoli, ele veio agora no Brasil, e ele teve lá na Ibabe, na igreja da Fernanda Brum, e ele falou uma coisa muito legal. É legal que lá no Rio de Janeiro, eu acho que é um dos poucos lugares que ainda não se renderam essa questão do worship. E ele pegou e falou assim, eu vim no Brasil, eu tive em Florianópolis, eu tive vários vídeos dele no YouTube. Eu tive em vários lugares, e ele falou assim, o problema é que eu ouvi música da Austrália, ouvi música da Inglaterra, ouvi música dos Estados Unidos, eu só não ouvi música brasileira. Aí ele pegou e falou assim, por que vocês não fazem aquilo que Deus deu para vocês? E aí o que acontece? Mas aí eu volto porque eu vou te falar. Música brasileira, por exemplo, o que seria música brasileira? No Brasil nós temos uma infinidade de ritmos, né? Nós temos forró, nós temos bossa nova, nós temos... Pouca coisa nossa mesmo, né? Muita influência também, né? Eu acho que até a bossa nova não é nossa, porque ela foi... Ela tem um jazz ali, ela né? veio do jazz, né? Mas assim, eu acho que o que mais a gente é mais reconhecido no mundo inteiro, entendeu? Por ser nosso, é a bossa. A bossa nova é um gênero que, digamos assim, ela é extremamente difícil de ser executada. Então o que acontece? Digamos, aí tu vai dizer assim, não, mas a bossa nova não dá para adorar. No formato que a gente caiu hoje... Que a gente entende a adoração. Mas assim, será que realmente para adorar eu preciso estar de pé com as mãos levantadas? E introspectivo? Ou eu posso estar sentado ouvindo aquilo e adorando a Deus? Claro que a gente vai entrar de adoração nem é música, né? Adoração é uma... Isso aí. Mas eu estou falando dentro dessa questão musical. Entendi. Ainda estou preso dentro disso, de que, digamos que adorar fosse... música. Fosse música. Vamos jogar, que não é. Mas vamos continuar, já que nós estamos falando de música. O que acontece? Cara, dá. Tanto dá que nós temos 200 anos de igreja provando que dá. Dá. Claro. Então o que acontece? Não cabe
muitas vezes, nesse nosso quadradinho que a gente montou agora. É porque a gente está acostumado, eu acho, com uma performance aquela que provoca uma certa histeria coletiva, entendeu? Sons altos, muita serotonina na música para tentar tirar dela ali o máximo de emoção que tu pode, né? Os drive, tudo para te tirar a emoção no ponto certo, na frase certa, no momento certo. Sim. Né? E a bossa nova, ela já é mais linear. Sim. Ela é uma música para te admirar, né? João Alexandre, né? Bate muito nessa tecla. Aquele outro cara também que era trazendo a arca, como é que é o nome dele? Solo, tá fazendo carreira solo, faz um tempão também. E a gente vai ver vários outros. Quem fazia muita música brasileira também era o Kearney, o Grupo Logos, né? E Banda Gerd. É que na verdade o que acontece, o pessoal já se arma, porque o pessoal entende que quando a gente fala essas coisas, a gente está falando mal do worship. Eu não estou falando mal do worship. Eu também não. O que eu estou falando é o seguinte, cara, se tu comer churrasco todo dia, tu enjoa. Tem espaço para tudo na igreja, a gente só tem que introduzir, né? Isso, então, na verdade, o que acontece? É que a gente está... Nós temos, isso, como te falei, 30 anos quase tocando na igreja, ter todos os movimentos, o movimento da modinha. Sim, hoje teve, né? Hoje o movimento da modinha é o worship. Talvez hoje as pessoas nem acreditem, mas a gente tocava rock and roll e a gente tocava baião nas igrejas, no louvor. Sim, tranquilamente. Porque a nossa influência vinha de Rebanhão, de Oficina G3, de Cátia Barneia. E era muito engraçado, né? Porque nessa época que nós tocávamos esses estilos, o pessoal que era mais tradicional, que aprendeu aquela música que ela veio dos europeus, né? Que é justamente o cantor cristão e a harpa, né? Isso. Eles ficavam totalmente horrorizados. Ficavam, cara. Então, hoje, o que acontece? Hoje, essa galera já morreu e a gente que tá ficando mais velho, entendeu? Eu tô vendo se não é a gente que tá virando chato. Pior que eu acho também, porque naquele período também foi caindo um pouco essa influência, né? Tanto que hoje quase nunca tu ouve uma harpa ou um cantor cristão, entendeu? Mas naquela época ainda foi feita a transição, né? Que surgiu o movimento das comunidades, depois do avivamento que teve no Rio Grande do Sul aqui, tem um livro muito fantástico sobre isso, Quando Sopra o Minuano, que fala sobre o avivamento aqui do Rio Grande do Sul, daquela profecia que teve, que do Rio Grande do Sul vai vir um grande avivamento. Essa profecia já se cumpriu, né? E aí ele conta que foi nesse período que nasceram as comunidades. E aí vem com uma nova experiência musical, que é uma experiência de música congregacional, que daí a igreja ela não se tornou mais espectadora somente no quadradinho. Ela vem e ela participa. Isso. Aí ela participa. Aí vem os graves do povo, vem os agudos das mulheres. E aí começou a se dividir voz dentro da igreja, assim, era interessante, né? Muito legal. Da Demar de Campos. Que na verdade foi o que estendeu o tapete pra gente ter o que a gente tem hoje. Sim, aí vem Casa de Davi, né? Que era quem era, cara? Não vou lembrar agora, o cara que era do Casa de Davi, que fundou ali. Eu não me lembro também. Mas tinha ali ainda, David Keelan ainda estava chegando, Cirilo ainda era guri ainda. Imagina, cara, Cirilo... Né? Não era o cara da música ainda, né? Nem o David. É que a música ela tem uma questão, né? Até quando tu vai pela questão de estudo mesmo, né? Eu vejo, só não quero perder o foco do que eu queria falar, mas eu vejo muita gente em depressão aí com 30, 40 anos de música, porque a pessoa, tu já deve ter ouvido essa expressão, a música é infinita, não é. A música ela é cíclica. Pois a gente ouve bastante isso. Entendeu? Cíclico é diferente de infinito. Não quer dizer que ela seja pequena. A música não é matemática. Não, a música é matemática. Mas o que acontece? Como ela é cíclica, ela já viu tem até um símbolo, não sei se é oriental, que é aquela cobra comendo o próprio rabo. Que sei. A música é mais ou menos isso. Então, o que acontece? Tem pessoas que elas não entendem que... Quando tu vai no estudo de música e vai ver a maneira com que ela é estruturada e tal, tu começa a entender que certas coisas fazem tu mudar a tua ótica. Aí tu volta com uma questão ali que eu falei, do pesquisador e do fã. Entendeu? Bom, isso aí. Então, o que acontece? Por exemplo, se tu tem... Aí volta naquilo que tu falou. Se tu tem conhecimento básico de música, para entender que um acorde maior ele causa alegria,
e para entender em que um acorde menor ele causa tristeza, eu consigo manipular teu sentimento a partir do momento que eu toco. Sim. É por isso que o cara pegava e falava lá, ai, traz um tangedor aqui para mim. Isso aí. Entendeu? Aham. E aí, o que acontece? A música, isso já começou, isso é milenar, entendeu? Isso já começou lá nos árabes, lá atrás, a música ela é hipnótica. E aí vem o mantra. Daí vem Entendeu? tudo, né? Ela é hipnótica. Na verdade, hoje, o que é o worship? O worship, musicalmente falando, ele é um movimento cíclico de 4, 5 acordes que fica se repetindo. É um pad. Entendeu? O pad, na verdade, ele só segura, muitas vezes ele só segura uma nota embaixo. Isso. Como se ele ficasse uma cama, ficasse e aqueles acordes eles ficam se repetindo. Em cima daquela caminha. Em cima daquela caminha, eles ficam se repetindo. Aí, o que é música? O estudo de música. Harmonia, melodia e ritmo. Todo mundo fala que a identidade de Deus está em tudo, né? Harmonia, melodia e ritmo, presente, passado, futuro, sólido, líquido e gasoso, altura, largura e profundidade, e assim por vai. Sim. Então, música é harmonia, melodia e ritmo. Quando eu tenho um movimento harmônico, por exemplo, o movimento harmônico ele quer causar tristeza. E ele está cíclico. Entendeu? Uhum. E aí o que acontece? Eu coloco intensidade de ritmo em cima. O ritmo vem com força e ele diminui. Ele vem com força e ele diminui. Ele vai provocar os picos emocionais. Isso. É. E aí o que acontece? PNL aplicada na música. Isso. Aí eu coloco ali. Eu estava triste, mas o Senhor me achou. E aí sim. Aí acabou. Tá vendo? Aí tu faz quem quiser chorar. Deu e vendeu. Entendeu? Então o que acontece? Isso que eu falei nem existe aqui, essa música, mas o que acontece? Por isso que as pessoas, quando a gente tem pessoas que participam do Ministério de Louvor e elas não têm esse entendimento básico, entendeu? Que eu estou falando que é muito básico, Sim, mas para sim. muita gente meu Deus, explode a cabeça. Ela não tem esse entendimento básico, ela vira fã. Aí eu já cansei, agora eu morei em Floripa 2 anos, eu fui não vou falar nome aqui, mas eu fui numa das maiores igrejas de Florianópolis, eu cheguei lá, tinha 1.800 pessoas assistindo o culto, e descaradamente a mulher estava copiando uma ministração de uma pessoa famosa. Bah. Entendeu? Com todo aquele aparato. E hoje foi o que eu te falei antes da gente começar ali, hoje a gente tem estrutura, coisas que era impensável. Claro, cara. A gente Em 2000. A gente tinha tonante velho, cara. Hoje a gente tem luz, fumaça. A E gente da tem mesma forma, telão, entendeu? e da mesma forma, a generosidade de Deus manifestava a presença dele de forma absurda. Nós tocando um tonante pau velho, Sim. né, numa caixinha, aqueles que vendiam na Bento ali, em Porto Alegre, ali atrás, ali, até esqueci o nome daquela empresa ali. Na Mil Sons, acho que tinha. Não, era um outro, fabricação própria ali, um SM58, pau velho e deu. Porque ali tu não tinha um conhecimento, né? Aí o que acontece? Aí eu entendo, é que nem tu falassem pra mim, não, Deus não vai aceitar um louvor de uma congregaçãozinha lá no bairro humilde, claro que vai. Sim. Entendeu? Só que eu acho que não pode ter essa justificativa. Eu não ensaiei a música, mas eu vim cantar para a honra e glória do Senhor. Sim. O ponto já não é para a honra e glória do Senhor. Não, é que na verdade, até tem uma história da Canção Music lá do Marcos Witt, que ele fala que uma irmã, ele chegou para ele, a irmã era extremamente desafinada. E assim, né, uma coisa que eu sempre falo, cara, a pessoa que está sentada na última cadeira do culto ali, que veio assistir o culto, ela não tem que ficar te ouvindo meia hora cantar desafinado, tia. Entendeu? Tem paciência. Né? Entendeu o que acontece? A irmã era extremamente desafinada e ela falou, que ela tinha que cantar aquela música, porque ela tinha que passar uma mensagem que Deus tinha dado para ela. Aí o Marcos Witt era diretor de música da igreja, ele pegou e falou para ela assim, irmã, a senhora realmente não consegue cantar, mas vamos fazer assim, eu toco piano, faço um fundo musical super bonito, e você lê a letra da música, já que você não sabe cantar. E já que é a letra que vai mudar a vida da pessoa, vai chegar em um de encontro, Deus vai falar, pronto, tinha que falar. Ela não quis. Aí o Marcos Witt falou, não, então eu entendi a intenção do teu coração, tu quer cantar sem estar preparado. Bah. Então tu não tem oportunidade. Entendeu? E isso a gente vê muito, porque o que acontece? As pessoas, porque bem ou mal,
se tu participa do ministério, para Deus não tem diferença. Para Deus não tem diferença de quem está participando do ministério de louvor e está cuidando do carro. Não é a questão que a gente tem que profissionalizar o louvor todo, né? Mas eu acho que as pessoas têm que buscar o máximo, né? Para fazer o melhor. Porque a gente ouve muita justificativa, né, irmãos? Muita justificativa. Não, nós não somos artistas, nós somos adoradores. Não, eu acho que é uma justificativa para errar, entendeu? Uhum. Né? Mas porque quem faz arte é artista, ou pelo menos deveria ser. É a mesma coisa que a pessoa dizer assim, eu estou fazendo comida aqui, mas eu não sou cozinheiro. Então, mas a partir do momento que mas tu faz comida todo dia, então tu vai se tornar um cozinheiro. A prática vai te fazer melhor todos os dias. Se tu não quiser fazer melhor, então sai daí, né? Porque a tua comida tá ruim. Não, tá certo. Eu acho que ser adorador é a função de todo crente, de todo nascido de novo. Na verdade, nem está condicionado a ser nascido de novo. Uhum. Porque a palavra nos diz, o Salmo nos diz, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, o louvor e a adoração a Deus, ela não está condicionada à salvação ou à conversão. Se vocês não clamarem, as pedras clamarão. Então, agora, se eu vou exercer... Agora a música ela é uma ferramenta. Isso aí. É a mesma coisa que eu te dar uma furadeira na mão e tu não saber usar. É uma ferramenta ministerial de edificação do corpo. Isso. E aí o que acontece? A pessoa, se eu te dou a ferramenta na mão, tá aqui essa talhadeira aqui, mas eu não sei usar isso. Então tem que aprender a usar. Então, o que acontece? Aí nós voltamos que nem um looping. Minha avó disse que eu canto bem, eu vou cantar. Isso aí. E aí deu. Deus nos acuda. Minha mãe me botava na sala pra me cantar. Tem até umas fotos minhas com o microfonezinho na mão. E aí... Microfone da Xuxa ainda. E aí, bora! Entendeu? Rafael, que legal isso, cara. Mas aí a gente começa a se aproximar de uma pauta bem interessante, né, que é o conceito equivocado de ministério levítico. Né? Então, vamos lá, Êxodo 19. Êxodo 19 vai dizer do plano de Deus de ter uma nação de sacerdotes. Ou seja, a nação toda seria sacerdotal. Isso, de fato, acontece quando a gente vai ler 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Então, nós somos uma nação de sacerdotes, que foi um dos princípios básicos da reforma, né? Que era o sacerdócio universal. Então, todo o crente em Jesus, ele é um sacerdote. E ele tem uma obrigação de ministrar a Deus, ministrar os santos para a edificação do corpo e ministrar o mundo, que é o processo da grande comissão. Então, parte desse princípio, então, que na nova aliança acabou o ministério levítico. Não existe mais o ministério levítico. Ou, se existe o ministério levítico, todos são levitas. Sim. Né, se partir por essa linha de raciocínio, então todos são. Aí se confunde o ministério levítico só com quem canta. Uhum. Mas o ministério levítico, e além de cantar, ou melhor, o cantar talvez fosse a cereja do bolo do ministério levítico. Uhum. Né, porque ele fazia o quê? Ele preparava o sacrifício, ele recepcionava as pessoas. As pessoas não, né, porque as pessoas não frequentavam o templo assim desta forma, ficavam no átrio, né, que daí é uma outra conjuntura também que a gente podia entrar. Mas enfim, e eles atendiam a igreja, eles preparavam o sacrifício. A igreja não, né? Uhum. Mas para a gente conjunturar. Então, e ele fazia todo o serviço manual de limpeza, de faxina, de cuidado, de recepção. E hoje, muito menos hoje do que antes, mas ainda se diz que o músico ele é um levita. Na verdade eu brinco, né? Que eu não sou levita porque gordo não levita. Aí, vamos lutar com a gravidade. Mas assim, se for olhar por esse lado aí, o que acontece? Levita todo mundo, então. Então, aí eu parto do princípio. Para Deus não tem diferença o cara que está tocando o teclado lá em cima, ministrando louvor ou está cuidando dos carros. Isso aí, porque dentro desse contexto levítico tudo seria levita. A pessoa que está cozinhando lá atrás, está cuidando das crianças, também é levita. O ministro também é levita. Entendeu? Aí o que acontece? E aí é a mesma coisa. Eu vou botar alguém para cuidar dos carros, que eu acho que não... que se alguém fosse roubar um carro da igreja, a pessoa não teria atitude nenhuma, nem de chamar a polícia, uma pessoa que fosse correr, fosse falar com medo, que não fosse falar com ninguém, aí depois de acabar o culto assim, irmãos, roubaram 2 carros ali na frente do culto, eu fugi pro banheiro, mas não avisou ninguém, não. É a mesma coisa do preparo, né, que a gente estava falando. Eu vou botar alguém para cuidar das crianças que não tem preparo nenhum, que vai machucar uma criança, que vai falar com uma criança de uma forma errada, que não entende nada de pedagogia. Sim. Eu vou colocar uma pessoa para pregar
que não tem preparação nenhuma da palavra, por que a gente entende que para cantar e tocar na igreja a gente não precisa de preparo? Pois é. Entendeu? Eu acho que é uma questão de hermenêutica até, né? Porque se tenta usar, inclusive, base bíblica para isso, né? Ao abrir da tua boca, não fica com medo, porque eu vou botar o que tu vai falar na tua boca, né? Estou contextualizando aqui na minha tradução aqui. Mas é basicamente isso, né? E não era isso que a palavra diz, né? São para questões muito específicas, né? Então, É muito engraçado que também tem a questão cultural, né? Quando eu estive lá na Suécia, lá por um tempo, é muito engraçado que coisas... por que tu foi para a Suécia? Eu fui para a Suécia, eu fui para a Suécia, eu tenho como eu cresci na Igreja Batista, eu tenho um amigo meu, assim, tá entre os meus 3 melhores amigos de vida, aquele do coração mesmo. Ele casou com a filha de um pastor sueco. E ele foi para a Suécia morar lá. Eu não sabia nada de Suécia, só sabia um pouco do que a igreja falava, que era filha da missão sueca e tal. E eu me lembro do tempo do finado Orkut. Entendeu? E aí o que acontece? Isso revela a idade. Montou uma comunidade. Eu vou para... Aí eu me lembro que ele foi para a Suécia e ele montou um álbum, assim, no Orkut dele. Era bacana. Aí tudo cheio de neve, assim. E eu me lembro que desde criança, aqui em Canoas, um calorão do inferno, dezembro, né? E eu falava pra minha mãe, dizia assim, mãe, é Natal, não vai nevar. E ela, só na TV, meu filho. E eu tinha um sonho de conhecer neve, assim, sempre gostei, gosto até hoje, gosto muito de frio. Pra quem me conhece sabe que a minha estação preferida é o inverno. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, cara... que loucura, meu, aí neva desse jeito. Pô, neve lá, eu cheguei a pegar 21 abaixo de zero. Bah, cara, que isso? Fui para Dedéu, fui esquiar, muito legal. E aí eu me lembro que eu peguei e falei assim, eu era supervisor de segurança na Unicinos, e aí eu falei assim para ele, cara, começamos a se falar mais, e ele, mano, vem para cá. Vem aprender inglês, vem para cá, a igreja aqui é legal, e tal. E eu me lembro que eu fui demitido na Unicinos, eu tinha dinheiro, estava com tempo livre, e peguei o avião e fui embora. Mas o que eu queria... E aí foi congregar na Batista. O que eu queria falar, que foi muito legal, é que lá, deixa eu ver o que é cultural, né? Por exemplo, na Suécia é muito comum as pessoas se formarem na 8ª série falando 4 idiomas. Então, por exemplo, as pessoas mais ou menos da minha idade, assim, hoje que estão acima de 40 anos, eles tinham inglês, sueco, espanhol e francês na escola. Poxa, até espanhol, cara. Uhum. Aí, se tu for pegar essa geração Z aí, um pouquinho mais novo aí, de 30 anos para baixo, tu vai ver que as pessoas não falam espanhol contigo porque elas não têm noção de espanhol, porque o governo sueco trocou para mandarim. Poxa. Porque o governo sueco entendeu que a China estava em ascensão, então é muito comum lá, tu chega na Suécia lá, até na igreja, tá escrito banheiro em inglês, banheiro em sueco, banheiro em francês e o algoritmo. Bah, cara, que leitura, hein? E uma coisa que eu acho muito legal é que lá na alfabetização na Suécia, tanto do colégio particular e do colégio público, que a diferença do público particular na Suécia é só que o particular tu paga os livros, entendeu? Porque o público tu não paga, né? É quase a diferença nula, assim, numa dos detalhes. Eles são alfabetizados e eles têm música. Que, na verdade, eu não quero entrar em... Que não é uma banda marcial. Eu não quero entrar em questão de política aqui, porque nem o podcast é sobre isso, mas nós tínhamos músicas aqui com o governo Vargas e foi cortado, né? Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Eles têm música. Então, assim, coisas que aqui no Brasil a gente tem acesso em igrejas que são, vamos falar a verdade, de classe média para cima. Sim, sim. Coisas que tu vai ter acesso aqui no Brasil depois dos teus 20 anos. Lá as crianças têm acesso. Então, musicalmente, eles são muito mais avançados. Porque o problema que se dá hoje, ainda mais com essa nossa vida tão instantânea, né? Que as pessoas elas começam a estudar música hoje e tem etapas, entendeu, para te chegar, e elas querem pular as etapas porque elas querem estar em evidência. É só a performance, né? Isso, a performance que interessa. E a performance, ela geralmente ela é oca, né? Porque o que acontece?
É muito engraçado, né? Eu estava conversando com a minha noiva, e a minha noiva tem uma vida muito melhor de saúde do que a minha. Ela faz academia, se cuida e tal, fez um semestre de nutrição, hoje ela estuda outra coisa, mas é muito engraçado que um dia ela pegou e falou, eu estou fazendo exercícios para fortalecer minhas pernas. Aí eu peguei e disse assim, tá, mas o teu objetivo é esse? É esse. Aí teve um dia que ela falou, estou cansada, hoje eu treinei muito braço. Eu falei, também não era para... Treinar as pernas? E ela falou, e como é que eu vou pegar os pesos? Se meus braços estão aguentando. É o conjunto. Burro. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu chego pro cara, eu fui dar uma aula de saxofone uma vez, né? Fui dar uma aula de saxofone, aí eu passei 1 hora explicando as partes. Tu conhece saxofone? Não. Acho muito lindo. Por que tu quer aprender saxofone? Porque eu acho muito lindo e eu tenho um desejo de fazer obra social, tocar nos hospitais, tocar na igreja, tal, uma história linda. Eu falei, então tá. Primeira aula, partes do saxofone, como desmonto o saxofone, como monto o saxofone, o que é uma campana, qual é a parte do saxofone, o que é uma boquilha, coisa... Já não gostou. Não quero mais. Cara, tu sabe que chegou uma vez que eu queria que a Gabi, né, minha filha mais nova, ela fosse musicista, né? Uhum. Porque eu não conseguia ser musicista, não conseguia ser músico, né? Praticava assim, para mim, em casa, para o meu momento devocional e tal. Toquei em igreja, eventualmente, assim. E tá, mas tudo bem, mas eu queria que ela fosse, né? Daí fui tentando, né, cara? Clarinete, tocou na banda da escola, mas só o pam, daí não deu certo. Aí foi pro trompete, também não rolou. Aí eu comprei um controlador MIDI para ver se tocava em casa. É muita mão, muito dedo para fazer a nota, não vai rolar. Uhum. E aí, pega a Bíblia então, pronto. Daí na Bíblia se deu bem. É engraçado, eu tenho um piano de parede em casa, né? Aqueles pianos parecem da vovó, sabe? Aqueles que põem até foto em cima, eu tenho um piano de parede em casa. Eu comprei ele há alguns anos, há 12 anos atrás, de um afinador de pianos da OSPA. Já é morto, já. Me lembro que eu comprei de barbada, assim, era o meu sonho ter um piano. E eu fui na casa dele e ele estava vendendo 3. E eu comprei o mais barato dele. Aí eu comprei o piano, logo depois que ele me vendeu o piano, eu já tinha 80 e poucos anos de idade, até o filho dele que fez todo o trâmite comercial comigo, ele morreu. E aí passou um tempo, fui tocar meu piano, tudo desafinado. Aí tive que ir atrás de um afinador de piano. O afinador de piano chegou lá em casa e falou assim, esse piano está no lugar errado, no verão tu tem que fazer tal coisa, no inverno tu tem que fazer tal coisa, tal. E eu falei, meu Deus, tudo isso? E ele, sim, cara, tu quer ter um piano e tu não quer saber como funciona um piano? Olha só. Entendeu? Aí afinou o piano pra mim, abriu o piano, me mostrou como funcionava dentro. Mas isso é pra vida, né, Rafa? É pra vida. Todas essas coisas, pra todas as situações, né? Uhum. E aí o que acaba acontecendo? Voltamos como um loop pro início da conversa. O que eu acho hoje é que nós temos uma estrutura muito grande e perdemos porque é muitos poucos líderes que eu vejo. Muito pouca pessoa, assim. É muito engraçado, né? Que esse assunto ele não gera muito engajamento, né? Sim, não vai. Tu acaba sendo chato, né? É isso aí. Entendeu? E aí o que acontece? São muitos poucos líderes que se preocupam. Entendeu? Uma das coisas que tu menos vê, digamos assim, tu vê muitos poucos diretores de música. Sim. Igrejas que remuneram um diretor de música. Eu plantei igreja no Rio, né? No meu segundo prático no seminário. Eu fui para Bangu. Uhum. Acho que é o lugar mais quente do Rio de Janeiro, né? A gente foi plantar igreja lá. E lá, cara, a vida musical do Rio, daquela parte de Bangu ali, Padre Miguel, aquela região toda, era um negócio violento nas igrejas. Uhum. Porque o pessoal ali estava muito, na época que eu fui, tinha muito aquela banda Novo Som, eu acho, Uhum. que fazia aquelas pegadas mais românticas, meio roupa nova, assim. E eles eram mais ou menos daquela região ali. Então tu conhecia toda essa turma. Então tu ia para uma vigília ali em Padre Miguel, por exemplo, que eu fui uma vez numa vigília ali perto, que estava tocando era Marcos Góes, era aquela galera toda que tocava na vigília. Então a gente não estava acostumado, vinha do sul. E na igreja que eu fui servir lá para fazer plantação, os regentes, os ministros de louvores da igreja, eram todos da aeronáutica. Então tinha o bandão. Mas banda, eu fiquei impressionado com aquilo. Banda mesmo. Porque a gente saía aqui do Rio Grande do Sul, que era um violão,
uma bateria mal tocada, uma pele furada, entendeu? Uns negócios meio assim, meio doido. E a gente já tinha estrutura financeira na igreja naquela época, mas não se tinha alguém que entendesse. Aí eu caio naquela realidade do Rio e eu fiquei impressionado quando o cara me abre uma mala, me puxa um trompete e sai tocando no meio da igreja. Né? Aquilo para mim era assustador e aquilo eu sentia falta aqui no Rio Grande do Sul. E talvez, hoje, agora eu tô falando isso, parece que me vem isso na cabeça, entendeu? A gente tem toda a estrutura que a gente não tinha, que é isso que a gente está falando desde o início. Hoje a gente tem tudo. Vamos até puxar a brasa para o nosso assado. Nós aqui na AME, a gente tem tudo. O que a gente quer e o que a gente precisar, os pastores vão acabar investindo no que a gente precisar. Mas a banda hoje aqui, nossa, tá muito melhor do que foi antigamente quando eu cheguei aqui, entendeu? Antigamente, que eu digo, quase 3 anos atrás. Hoje a gente tem uma estrutura muito melhor de banda, já tem uma frequência muito maior de músicos, já tem uma escala maior, porque antes era o Juliano... É sempre os mesmos. Tirando Água de Pedra, né? Então a gente percebe mesmo que aqui na nossa comunidade, eu acho que o engajamento musical melhorou. Vai fazer 1 ano. E quanto mais músico vem, mais músico vem atrás. É verdade. Né? É verdade. Eu conheço uma igreja aqui da região metropolitana, que eu congregava antes de congregar aqui, que, na verdade, eu acho que o maior celeiro de músicos bons que a gente tem hoje na região metropolitana é lá. E é muito engraçado que tem pessoas que vêm de Montenegro, vêm de Guaíba, para congregar lá. Aí tu pergunta para os caras, por que tu tá vindo aqui? Não, porque aqui eu consigo tocar. Mas é isso. Porque pelo pastor ter uma visão musical, o pastor é músico, né? Entendeu? O pastor Mauro aqui, Assembleia de Deus de Cachoeirinha, não tem porque tá escondendo isso. Mas porque ele tem uma visão assim, eu conheço músicos, ótimos pianistas, por exemplo, que já que tem 60 músicos na escala, o cara toca uma vez por mês. Os outros 3 domingos do mês ele está sentado no culto assistindo. Ele poderia estar servindo em outro lugar. Mas aí tu pergunta, por que tu congrega aqui? Não, porque aqui a visão do pastor me acolheu e eu prefiro tocar um domingo por mês, mas está num lugar onde eu me sinto bem. Tu vê, tem um meme que tá rolando aí na internet. Não é bem um meme, um cara filmou assim, entrou um músico no culto, na EBD, né, na Escola Bíblica Dominical, domingo de manhã, entrou um músico, o cara filmando assim, o cara da mídia ali, né. Eu vem cá, mas o músico vem na EBD e ele diz assim, você não vem, eu não toco. Muito bom. Então tem que vir, a condição, a condição, tu não tá entendendo. Tu não tá entendendo, foi coagido. Mas é muito engraçado, assim. Mas assim, eu acho que se a gente conseguisse, a minha oração é essa, se a gente conseguisse mudar a mentalidade das pessoas, entendeu? Hoje a vida é muito corrida também, né? E a gente se preocupa muito mais em fazer do que ser. Boa. Entendeu? Então, como a gente está muito preocupado em fazer, eu até tenho uma decisão polêmica, assim, eu sou de acordo que tivesse menos culto e mais estudo. E para quando nós realmente fôssemos oferecer algo a Deus, nós oferecêssemos algo de excelência. Assim. Daí é uma questão de muito divisão ministerial, né? Porque muito que acontece hoje na... Quando eu falo isso, eu não falo daqui da... Não, eu entendi. Não, entendi, porque tem congregações, tem culto 4 vezes por semana, 5 vezes por semana. E o movimento de GD, o movimento de igrejas em célula, eles reduziram isso somente para um encontro semanal. Né? Então, muito dessas igrejas só faz culto no domingo. A gente precisa de uma mudança de mentalidade. Porque daí existe mais o processo de discipulado, existe o GD, existe os grupos de convivência, não sei quem. Eu falo, como é que eu vou convencer um pastor de uma visão musical correta, se muitas vezes as pessoas que participam do Ministério do Louvor da igreja não têm essa visão? Primeiro eu tenho que resolver problemas internos como a irmãzinha ou o irmãozinho que está ministrando parar de copiar os outros. Primeiro eu tenho que sentar com a banda e dizer... às vezes quando tu dá o microfone e faz as perguntas e respostas e deixa as pessoas falar, tu entende o coração das pessoas. Entendeu? Então é legal de tu entender. Uma vez eu tive uma discussão na Batista, não uma discussão de briga, mas um debate. E eu falava assim, cara, vocês têm que entender que a maneira que um baixista sente Deus não é a maneira que um cantor sente Deus. Não é.
Porque, de repente, o cara tá ali, ou ele é fã, ou ele tem uma referência como, na antiga nós tinha a maior referência dos baixistas era o Abraham Laboriel. Era isso aí. Entendeu? Então o que acontece? O baixista, ele esperava pelo momento do groove, Claro, esperava cara. pelo momento... Tinha que valorizar o momento do cara. E aí o que acontece? A música instrumental, ela foi morrendo, né? Eu não sei se tu lembra que tanto na Assembleia quanto na Batista tinha isso. Cantava o cantor cristão, a harpa cristã, tocava as 4 estrofes, cantava o coro e a última era de instrumental. É, isso aí, pra poder valorizar o cara. E aí quando a orquestra tocava, ou a banda tocava, ou um solista tocava, Eita! todo mundo ficava, meu Deus, que coisa linda, entendeu? Poderia ser um solo de sax, de trompete, de piano, da orquestra inteira. E isso foi morrendo, foi morrendo. E aí, hoje, uma coisa que eu escuto muito, às vezes, é tipo assim, meu Deus, os músicos, o cara tocou ali no meio do culto, de improviso, pão da vida, pão do céu, a banda não toca, tchê. Mas tu sabe que o worship meio que resgatou isso, eu acho, né? O worship tem muito looping, assim, sem ninguém cantar. Uhum. É que eu acho que faz parte do novo formato litúrgico deles, né? Sim. Só que como ele é um gênero, o worship ele é um gênero, né? Ele é um subgênero do gospel. Isso. Essa que é a verdade. E aí é engraçado que cada gênero musical, ele vai ter uma identidade. Tu falou no início ali, né? Que o rapaz, ele gostava de Guns N' Roses e ele se vestia de uma maneira. Isso. Não tem... Mas é bem isso, o artista mesmo não se veste como ele se apresenta, mas o cara que é fã se veste como o cara se apresenta. Não, e é muito engraçado que cada gênero é muito engraçado, né? Por exemplo, quando eu estava na Europa, eu gosto de jazz, né? Gosto muito de jazz. Então eu fui em um monte de clube de jazz. Fui no clube de jazz na Espanha, em Madrid, fui em Londres, fui na Suécia, fui em Portugal. E é engraçado que tu chega num clube de jazz, tu já sabe, tu sabe quem é o músico pelo jeito que ele está vestido. Tu vê, cara. Entendeu? Uhum. É muito engraçado que o músico de jazz ele poderia congregar em qualquer igreja do mundo, que geralmente ele está de terno. É, bem isso. Geralmente está muito bem vestido, entendeu? Está muito bem... Um sapato impecável. Um sapato impecável, uma camisa impecável. Se não está de terno completo, ele está com blazer. Isso aí. Entendeu? Está super arrumado, relógio, entendeu? Porque é um estilo de música mais eletizado. Exatamente. Vai numa roda de pagode. A sobrancelha falhada, o cabelo pintado de loiro. A barriguinha. A cervejinha, entendeu? E até o que se converte e larga essas coisas É a mesma coisa. É a mesma coisa. É que nem os meninos, eu tava vendo o vídeo daquele grupo de pagode aí, gospel, que ficou bem famoso quando eles regravaram a música da Gabriela Rocha. Essa música da Gabriela Rocha não é dela, mas essa que ela canta. Tá, eu acho que eu sei. Não me lembro agora, não é o Marcados, é um outro. Eles estavam em Alvorada esses dias e aí eu assisti um vídeo deles ao vivo, assim, eles tocando. Cara, é a mesma pegada. Vamos longe. É a camiseta aquela mais larga embaixo, com o cortezinho arredondado, cabelinho meio padrão, a sobrancelha. Mas não, vamos longe. O próprio Opus Dei que nós tínhamos aqui, os caras se piochavam, tinha toda uma linguagem, entendeu? Toda uma linguagem. Da música tradicionalista, entendeu? Então o gênero musical, ele vai definir. E aí o que acontece? Na antiga, na década de 90 para 2000, qual era o nosso espelho? Qual era a música brasileira gospel? Ela tinha como exemplo a música americana. Então as igrejas elas se fixavam lá nos corais americanos de negros, na música gospel, no blues, naquele gospel que veio do jazz. Depois, quando entrou o worship, passou para a música australiana e britânica. E aí o que acontece? Aí eu vou voltar para o início lá que eu falei para ti. 90% da música ela é simples de ser executada. Como a gente não trabalha as pessoas para tocar o simples, para tocar junto, para se tocar junto, aquilo chega na hora, cada um joga um ingrediente daquilo que gosta. É isso aí. O que eu conheci de músicos frustrados, e por isso que às vezes, eu vou até dar o exemplo ali da igreja que eu conheci, que tem um monte de músico bom lá. Eu conheci de um músico frustrado, que está ali tocando brabo. Porque ele está tocando aquilo que ele não gosta. Ele não quer tocar, isso aí. Entendeu? E aí o que ele vai fazer? É impossível. Tu vai mudar a tua essência? Não tem como tu mudar a tua essência. É a mesma coisa que eu pegar e dizer assim, ó. Padilha, eu vou te dar para te pregar, eu vou te dar o tema, e as palavras que tu vai usar,
tu usa as palavras que eu vou te dizer. Tem um cara que eu te transformei conheço, num robô. um cara que eu admiro bastante, assim, eu toquei na noite uma época, eu trabalhei vendendo banda na noite, tudo. E a gente tocava muito em barzinho, assim, sabe? Pinheira, tocando reguezinho, tocando essas coisas. Quando eu era mais novo, né? Tudo. Isso aí uns 20 e poucos anos atrás. E lá eu conheci um cara chamado Sandro Berneira, que era o baixista de uma das bandas que mais tocava em Porto Alegre, assim, né? E um baita de um baixista. E aí tinha o Rosa Franco, tinha os meninos, tudo ali, que era tudo da mesma vibe, assim, de música brasileira em bares, assim, e tal. E o Sandro converteu. O Sandro foi o primeiro daquela turma que converteu. E o Sandro foi congregar na Encontro de Fé. O Sandro, ele converteu mesmo, e hoje ele é ministro de louvor da Encontro de Fé, lá da Encontro de Fé, lá de Viamão. E aí tu vê a identidade dele, musical, quando ele ministra louvor, que é na mesma pegada, sabe, daquela influência mais MPB, mas um pouco mais de improviso, entendeu? Então parece que ele está ali, eu fecho os olhos ouvindo ele cantar, parece que eu estou vendo ele cantar lá antes. Sim. Porque ele continua improvisando, ele continua brincando com a turma, ele continua falando espontaneamente ali e levando aquela gingada, assim, de música mais urbana, assim. Se tu quiser botar ele numa caixa e tirar isso dele, tu mata o cara. É isso. Tu mata o cara. E isso é legal, que quando a igreja entende isso e acolhe o cara e ajuda o cara a desenvolver isso, né? Eu gosto do nosso... Eu já não gostei, uma época eu não gostei, mas hoje eu gosto da forma como a gente ministra louvor aqui na igreja. Pela diversidade. Tá? Eu não vejo a gente tocar worshipão, por mais que tenha algumas músicas do gênero, né? Ela não é executada como se fosse do gênero. Isso é ótimo. Né? E eu acho isso bem bacana, essa sacada que vocês tiveram de organizar dessa forma. Da mesma forma como daqui a pouco tu tá bem nessa pegada, e aí daqui a pouco entra um pentecostalzão rachando no meio. Sim. Né? Mas ele não vem como pentecostalzão original, ele vem também já com uma certa identidade musical. Ele vem já meio camuflado. Isso, vem temperadinho ali. Tem um exemplo que é muito engraçado, né? Não sei se você já ouviu falar. Diz que os atletas de basquete americano, um dos treinamentos que eles fazem para conseguir dar aquelas enterradas, o que ele faz? O cara, ele coloca tipo uma caneleira, vai na canela ali, digamos que o cara pese 100 quilos. O cara vai botar uma caneleira de 15 em cada perna. Ele está pesando agora 130 quilos. E ele treina para enterrar com aquele peso. Quando ele tira as caneleiras, ele voa. Então a música é assim, se tu tem um nível musical um pouco mais alto e tu pegar algo mais simples, tu vai dominar. Mas se tu não te preparou, mudou pediu para tocar Cassiane, mas o pessoal é do worship, acabou a banda. Acabou a banda, isso aí. Acabou, não vai sair. Não vai sair. Porque, na verdade, tu só está preparado para aquilo ali. Cara, eu entendo assim, então, que no fim dessa nossa conversa, eu entendo que a música, ela é uma expressão de adoração. Verdade. E ela não é a adoração. Verdade. Ela é uma extensão daquilo que nós somos enquanto ser humano, né? Isso. Porque eu acho que todo ser humano, mesmo que ele não pratique a música, porque eu acho que nem todo mundo, quer dizer, não seja um músico, porque nem todo mundo vai produzir música, mas como a gente falou ali, mas de qualquer forma, a música é uma extensão da vida, não tem como não ter música na vida do indivíduo. Né? E para ser músico, tu precisa ser artista. Ser artista. Caso contrário, tu é um apreciador da música e não está nada de errado nisso. Não tem nada de errado nisso. Só que nisso. entenda o seu lugar, né? Sim. Entenda bem, eu não estou dizendo que para adorar tu precisa ser artista. Para adorar tu pode, mas para executar música tu precisa ser artista. E nos céus, na presença do Eterno, eu ainda fecho meus olhos e imagino os anjos cantando Santo, 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 que significa incomum. Né? Os tradutores escolheram mais próximo, assim, o santo, que eu acho que ficava mais sonoro até, né? Mais poético. Mas, pelas traduções mais originais, ele se aproxima de incomum.
Então, quando eles cantam santo, santo, eles estão cantando tu é incomum. Como é que não enjoa, incomum, incomum. E é por isso que as nossas células, elas tremem diante do Senhor, porque Ele é incomum. Então, as nossas expressões artísticas, elas precisam também ser viscerais, né? É isso que eu acho lindo, porque quanto mais tu te aproxima de uma perfeição musical, e quando tu vai entregar ela em adoração, ela é visceral. Ela te transmite isso, por mais que a música sozinha tenha esse dom. Tu sabe, né, que a música ocidental, como a gente conhece, ela foi descoberta por Pitágoras, né? Matemático grego. É. Então, por isso que a gente tem 12 sons. Não sabia disso. O Pitágoras, tem até um vídeo da Disney no YouTube rolando aí do Pato Donald te mostrando isso daí, que é bem para criança, assim, mas o Pitágoras que ele definiu, por isso que a gente fala música ocidental e música oriental. A música ocidental, ela é dividida em 12 sons matematicamente, Entendi. certinho, entendeu? Só que a música oriental, ela não é. Por isso que a música oriental, tu vai ver aqueles instrumentos, já deve ter visto no National Geographic ou no History, aquelas cítaras. Sim, que é tipo sim. com um monte de corda. Isso. Aquilo não está matematicamente alinhada com o Ocidente. Por isso que a música é oriental. Aí a música oriental, ela é mais solta, ela é mais livre. Por isso quando tu vê um filme árabe, tu vê aquele... Sei. Entendeu? Tem uns apitos, E onde é que eu quero chegar? ventos. Eu quero chegar com isso. Existem estudantes físicos, matemáticos, que defendem que nós, como seres humanos, não achamos todos os sons que existem ainda. Olha, que isso. E se nós não achamos, meu amigo, tá no céu. Tá no céu. E aí, eu não quero... Eu já me chamaram até de numerólogo. Mas tipo assim... Ó, Cabalista judaico. Cabalista, porque assim, são 12 notas, 12 apóstolos. Ah, isso já é cabala. Isso aí já é cabala judaica. São 12 notas, as 7 notas naturais, 7 espíritos de Deus, aí vai embora, entendeu? Aí vai. Entendeu? O Rafael Madeira, ele é cabalístico. Ele está enrustido, infiltrado. Ah, cara, muito boa essa conversa, Rafael. Obrigado. Vai, a gente pode evoluir depois em outro momento para essa resenha, assim, que a gente não entrou em muitas outras questões que poderíamos ter entrado, mas o papo foi bem descontraído, bem tranquilo. Gostaria que tu deixasse aí tuas considerações finais aí para esse momento. Agradeço aí pela oportunidade, falar de música é sempre bom. Agradeço também, como eu falei durante o podcast, né, que eu acho que essas conversas elas são necessárias, entendeu? Mas essas conversas elas acontecem. Eu tenho muitos amigos músicos, né, que têm 20, 30 anos de música. Essas conversas elas acontecem informalmente. Mas eu queria te agradecer por trazer essa conversa para o formal. Que legal. Entendeu? Porque às vezes essa conversa ela é tida com quem não vai mudar nada. Mas trazendo ela aqui para o formal, essa conversa pode chegar nos pastores, essa conversa... Realmente a gente conseguir ter essa conversa com quem pode mudar as coisas. Cara, a gente até podia fazer uma outra história. Agora eu fiquei surtado aqui. O que a gente pode fazer? Bora chamar mais 2 meninos aí, umas meninas e tal, e trazer um instrumento para a roda. Sim, sim. Tá entendendo? E aí, conforme a gente vai fazendo a linha do tempo, a gente poderia ir relembrando a música de tal ano. Legal. Vamos tocar essa música daquele... De celebrar a Cristo, a Gabriela Rocha. Isso, a Cassiane, a Matos Nascimento, o Zé de Paula, Jair Pires. O Zé de Paula eu não lembro. Não me põe idade que eu não tenho. Como é que é aquele, não sei o que, de Carvalho também? Luiz de Carvalho. Luiz de Carvalho. Pelo sol que brilha, glória a Deus. Pela flor Eu me lembro que eu sou do tempo, hoje não existe mais isso, né? Eu sou do tempo que o pessoal subia, saía cantando a música, o músico ia de atrás, e se desse errado, a culpa era do músico. Comparado com música, isso aí mesmo, ficava todo mundo catando a nota. Como é que tu não toca isso? Como é que tu não... O cara olhou pra ti, e tu que te vire, entendeu? Porque a maior mentira do mundo, o maior marqueteiro do mundo é o cara que diz que toca de ouvido, que toca de ouvido não existe, né? Toca de ouvido não existe. O cara fala que toca de ouvido, fica imaginando ele passando não, toca da orelha do instrumento. Se tu tiver o conhecimento básico de harmonia, tu sabe que a música é cíclica, que só vai estar dentro daquilo ali e acabou, tem entendeu? ouvido. Ou como é que eles chamavam mesmo de ouvido absoluto? O ouvido absoluto é uma parada, cara, é uma parada muito estranha. Porque assim, vamos partir do princípio que tu tem 12 notas do sistema ocidental, né? Aí eu faço... Dó sustenido. Entendeu?
cara, o cara tem que estar muito certinho. Entendeu? E quem é que vai provar que caiu uma colher no chão, sol bemol? Entendeu? Aí tu vai ter um piano lá pra bater se é mesmo. Tinha uma lenda, não é lenda não, mas é real, eu acho, que tinha o som do telefone de linha ainda, aquele lá, estático. Que ele é o diapasão do lá, né? Que é o lá, Isso daí é tranquilo, mas tem umas coisas assim que tem notas que são um pouquinho mais complicadas, né? E tem, isso também é questão cultural, aqui, né? Ó, por exemplo, dó com sustenido em nona, em nona. Tem o nosso. Aqui no Brasil a gente toca muito em tom cheio, né? Pode ver, mais simples que a pessoa. Sim. A música tá em ré, tá em sol, tá em dó. Estados Unidos não, se tu for pegar lá as igrejas americanas, é tudo bemol. Olha aí. Cara, muito bom falar contigo, fica essa proposta. Próximo, um outro momento, daqui uns dias a gente se organiza e vamos trazer música para roda mesmo, entendeu? Vamos executar umas canções, vamos fazer uma linha do tempo das músicas que nós ouvimos, aquilo que nos formou. Desde o Desembarco Vaza. Isso aí. Cortar os pulsos hoje. Vamos montar a galera e vamos fazer isso. De repente a gente melhora o espaço, faz um espaço um pouquinho maior para a gente poder executar essas canções. Meus irmãos, hoje então a gente falou aqui com o Rafael Madeira. Hoje eu senti a falta da Aline. A Aline hoje ela ficou empenhada numa reunião de trabalho, não pôde chegar, né, mas graças a Deus pela vida do Rafael. Em outro momento a gente vai estar com o restante da turma aqui. Então, meus queridos irmãos, siga nos acompanhando e até o próximo episódio do AmiCast. Na graça de Jesus.